noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião virtual que nos permite aí refletir, vibrar, orar e compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus a todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita ou têm algum cunho espiritualista. Desejo a todos muita luz, muita paz em seus corações. Nós teremos nesta noite conosco a nossa querida amiga Rosana Manso. Muito obrigado, Rosana, mais uma vez. Que Deus a ilumine e abençoe a toda a sua família, a sua vida, para que você continue nessa empreitada, estudando, se dedicando a levar àqueles que a convidam o seu entendimento à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos preparar para essa reunião da noite, pedindo a Deus, nosso Pai, rogando que derrame sobre nós muita luz, que permita que as forças do bem possam se conectar com todos nós nesse instante, para que possamos somar forças, encarnados e desencarnados, direcionando pensamentos de luz, pensamentos de fé, de esperança, de confiança a todos os irmãos que sofrem na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nesta noite, mais uma vez, nos seja permitido, por esses instantes que aqui passaremos juntos, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que esses conhecimentos que vamos receber nesta noite possam penetrar fundo o nosso íntimo, transformando o nosso jeito de entender as coisas, o nosso jeito de pensar, sabendo que também nós, todos nós, estamos caminhando, buscando ser melhores a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, e que continuemos assim. Senhor Jesus, nós te rogamos paz para a humanidade, paz para esse planeta maravilhoso que nos abriga, e te rogamos, Senhor, que a tua luz esteja sempre conosco, e que tu, Senhor, através dos teus representantes, abrace a humanidade nesse momento de dificuldade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo
auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Boa noite a todos, muita paz em nossos corações. Hoje falaremos sobre o tema Não separeis o que Deus juntou. Então vamos lá, meus amigos. Dentro do Evangelho de Mateus, também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem, o que Deus juntou. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. O que nós temos dentro do Evangelho de Jesus dentro do aspecto da visão dos Espíritos sobre essa passagem? Lá no Evangelho está bem claro. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Meus amigos, essa passagem vem trazer para nós uma reflexão. O casamento em si, o que é? É só a celebração? É aquele momento, aquele ritual? Há a necessidade de se ir a um cartório para se legalizar perante Deus um casamento? Veja bem, a questão do cartório, a questão da legalização perante as leis é importante para a proteção dos cônjuges em si durante a separação. Antigamente estava muito voltada à proteção da própria mulher, né, dos direitos dos filhos. Enfim, nós somos seres em evolução e não temos dentro de nós a lei divina. Se nós tivéssemos, essas leis humanas seriam tão secundárias, né? Talvez nem existiriam, porque nós teríamos dentro da alma questão de ética, de moral, de compromisso com o outro. Na verdade, o que vale não é a celebração em si, é o compromisso de uma alma para com a outra. Se duas pessoas se unirem entre si, no silêncio de seus corações, querendo pedir a bênção de Deus, assim estarão casados. Não há necessariamente necessário uma figura, né, representativa, sacerdotal para realizar uma celebração, porque o casamento é celebrado de compromisso, né, feito um compromisso de alma para alma. Aí, com relação a esse assunto, nós continuamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Ou seja, a função primordial da família é desenvolver o afeto, é o cuidar um do outro para que futuramente possam cuidar dos filhos. Nós sabemos que para caminhar dentro do aspecto evolutivo e com relação à nossa união com o divino e com o sagrado, é somente pelo desenvolvimento do amor. Evolução pressupõe desenvolver sentimento
amoroso e ponto final. E é por isso que lá no Livro dos Espíritos está escrito assim na pergunta 696. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. É interessante, né, que outro dia a gente conversando sobre as araras, passando um casal de araras, uma pessoa comentou comigo, olha, sabia que elas ficam juntas até o final? Elas estão sempre juntas e não trocam de par. Então, os animais que são os animais já mostram um compromisso, né? Apesar de que a grande parte dentro da espécie animal é atraída pela necessidade reprodutiva, dessa união sexual, né? Do coito, para se reproduzir a espécie. Já no homem, há a necessidade de se unir para desenvolver o sentimento, o compromisso de estarem juntos nessa grande jornada da vida. Então, quer dizer, se formar um ninho, né, que a família, ela já é um estreitamento, colocando um ser próximo do outro dentro dessa lei do amor e a lei do cuidar. E muitas vezes a gente reclama que quer um mundo melhor. Mas da onde é que saem pessoas melhores? A partir da família. Então nós, na constituição da nossa família, todos nós, temos uma ligação com Deus, né? Uma lei divina que nos traz isso à consciência. Se o mundo precisa ser melhor, o que nós podemos fazer pelo mundo? Formando seres melhores. Divaldo, no livro Constelação Familiar, coloca assim, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal. Porque nós sabemos que no campo da evolução, dia virá, que nós estaremos todos interligados num amor profundo, em que aquele sentimento de irmandade que a gente desenvolve ali na família pelos laços, né, forçados da genética e do sangue, esses laços serão laços espontâneos. Mas para isso, todas as famílias precisam, na sua unidade, se educarem com relação a essa lei do sentimento, da amorosidade. Então é por isso que a gente sabe que quando a gente fala em família universal, esse é o futuro da humanidade. A gente vai conseguir amar o filho do vizinho igual a gente ama o nosso filho. Nós vamos preocupar em termos de irmandade, se aquele indivíduo que está dormindo na calçada, se ele está com frio, se ele está com fome e por que ele não tem um lar. Hoje, os nossos corações são endurecidos. E ter esse sentimento de fraternidade universal é isso, né? Se tornar uma grande família é se importar verdadeiramente, sentir a dor alheia. Continuando a nossa reflexão dentro do Evangelho, ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Então, quer dizer, dentro de um aspecto, por exemplo, de amizade, nós já criamos um compromisso um com o outro. Então, para Deus, quando dois corações se unem para formar uma família, o que vale é esse compromisso de alma, que é o que está dentro da lei divina, é o que deseja a lei, nós comprometermos sinceramente no íntimo de nosso coração. Porque quantos casamentos existem de fachada? Ou para dar uma satisfação à sociedade. Não, eu sou um homem casado, eu sou uma mulher casada, eu tenho uma família. Mas que tipo de família eu tenho desenvolvido? É uma família para dar só um ar de seriedade da minha pessoa? Eu uso da minha família só para isso? Não, é uma união sincera para viver os momentos difíceis e encontrar as soluções juntos. Agora, quando diz não sereis uma só carne, é um ponto que eu gostaria de trazer. Casar é caminhar um ao lado do outro e não viver a vida do outro. Nós temos por
princípio evolutivo, desenvolver a nossa individualidade, o ser que nós somos, a nossa alma. E isso é um trabalho individual. Embora estejamos casados, na presença do outro, vivendo e compartilhando as experiências, o fruto final de tudo isso é desenvolver o nosso centro, né, a nossa essência divina, a nossa individualidade. No passado, nós sabemos que nesse modelo patriarcal, né, de família que nós dentro da nossa cultura, vamos falar brasileira, que é onde nós vivemos, a mulher não tinha voz. A mulher só obedecia e os tempos estão mudando. Então é por isso que muitas mulheres no passado queimaram sutiã em praça pública. Elas queriam dizer, nós somos seres que queremos, que raciocinamos, que temos vontade, que temos capacidade e criatividade para ser respeitado, porque o que importa é o espírito. E nessa caminhada evolutiva, tanto um sexo como o outro, ele traz apenas experiência para essa essência humana. Então, isso era o que eu gostaria de pontuar, né? Que mais? Nós sabemos que nessa caminhada de alma para alma dentro da família é necessário muito a questão do respeito mútuo. Então, quando no Evangelho está dizendo não separeis o que Deus uniu, é para a gente tentar ao máximo manter a família e vencer esses desafios da nossa convivência. Mas não significa, por exemplo, que uma mulher que esteja sofrendo violência doméstica, ela não tenha que tomar as providências. E que se ela não consegue, né, porque o seu parceiro não permite, se ela não consegue viver ao lado dele mais pela violência, pelo desrespeito, pelo assédio em todos os sentidos, ela vai ter que tomar a decisão e muitas vezes a separação dos males o menor. Então, nesse trecho aqui do Evangelho, é bem claro que o nosso maior desafio é estar na família para cuidar, né? Para darmos para o outro aquilo que nós gostaríamos de receber dentro dessa lei de reciprocidade da vida. Quando eu falo que a vida é um constante convite, né, para cuidar, se a gente olhar para a natureza, nós cuidamos das plantas, nós cuidamos dos animais, nossos pais cuidaram de nós, né? Os nossos avós cuidaram dos nossos pais, nós precisamos cuidar do planeta. E isso, nesse cuidar, nós estamos desenvolvendo o carinho, o afeto, o respeito, e finalmente o amor. E a família é esse ninho sagrado, né? Bom, e o grupamento familiar, também segundo Divaldo, dentro da doutrina, em vários livros da base kardeciana, nós vamos ver que a família não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Ou seja, ocorre nas esferas espirituais, antes do nosso renascimento, desenhadas programações entre os espíritos comprometidos, né? Programações positivas ou negativas para os ajustamentos necessários, para todo o progresso a que todos nós deveremos encontrar. Bom, o que significa isso? Há um planejamento, há uma necessidade dessas almas conviverem juntas debaixo do mesmo teto, restaurando o amor, o equilíbrio perdido no passado reencarnatório? Sim. Então, os casamentos, na pauta, né, da nossa evolução, eles fazem parte dessa programação. Mas significa que nós podemos respeitá-la e acolher e assumir um casamento de verdade, com o interesse de amar e de cuidar, ou atendendo os interesses, né, os meros interesses humanos que nós também trazemos na alma, né, o interesse do egoísmo, o interesse do orgulho, da vaidade. Então é por isso que Martins Peralva coloca para nós vários tipos de casamento. Casamentos afins são aqueles formados por parceiros simpáticos, onde há uma verdadeira afeição da alma, que sobrevive inclusive à morte do corpo. Então é um sentimento verdadeiro que ele existe e se mantém lá no mundo espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual ainda é uma cópia, né? Nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E essa necessidade de estar junto, de ter um lar, ela ainda acontece em vários níveis do plano espiritual. Nós vamos ver isso, inclusive, muito bem explicado em Nosso Lar. Quem quiser ver essa parte, lá também tem um assunto sobre isso, né? Um capítulo sobre isso. Casamentos transcendentais são casamentos afins entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. É quando os cônjuges se afinizam, né, numa causa coletiva,
espiritual maior. Eu lembro aqui de Gandhi e da mulher. Eles já eram tão espiritualizados que aos 40 anos eles decidiram lançar mão, né, ou seja, abdicar da vida sexual entre os dois. Eles queriam canalizar toda a sua energia para os planos que eles tinham na vida, dentro dessa longa caminhada da evolução espiritual da humanidade. O que são casamentos provacionais? São uniões entre almas que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado. É o tipo de casamento mais comum na Terra. Por isso que quando a gente aqui brinca com relação ao casamento, a gente sempre diz, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Porque, na verdade, todo mundo quer uma companhia, quer um amor, quer dividir os problemas, mas nós somos seres que trazemos moléstias na alma. Por isso que os casamentos, na verdade, eles correspondem a essas moléstias, se tornando uma aprovação. E constitui a maioria dos casamentos. Por isso que existem muitos casamentos em dissolução, famílias que se dissolvem, né, divórcios, porque às vezes os cônjuges não conseguem sobreviver a essa união infeliz. Casamentos sacrificiais, um espírito de mais alta envergadura que aceita o consórcio com outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. Isso nós vamos encontrar também no livro Nosso Lar. Um exemplo maravilhoso da mãe de André Luiz, que quando encontra com André Luiz, vai visitá-lo, né? Ela vem de esferas superiores, ela diz que vai reencarnar, porque o pai de André Luiz estava nas zonas umbralinas num grande sofrimento. E André Luiz fala, mas por que, mãe? Aí ela explica, meu filho, seu pai manteve ligações, né? Misteriosas, escondidas, escusas com duas amantes, a quem ele sempre prometeu, fez muitas promessas. Depois da morte, né, do decesso do corpo físico, elas o perseguem nas zonas umbralinas. Então, meu filho, eu vou reencarnar com seu pai, vou me casar com ele de novo, seremos marido e mulher, e nós receberemos essas duas amantes, que são duas irmãs muito desequilibradas atualmente, como filhas. Então, olha a elevação espiritual dessa mulher. Então, um tipo de casamento que já atende a um objetivo espiritual mais dilatado, né? A esse amor mais coletivo na pauta da nossa evolução. Casamentos acidentais são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Obedece apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Casamentos promovidos por uma atração física, né? Por uma paixão momentânea, sem maiores reflexões. Uma mente infantil que às vezes quer casar porque quer se sentir igual aos outros, pertencentes, né, à sociedade, fazer um lindo casamento, uma linda cerimônia e hoje, mais do que nunca, postar as fotos nas redes sociais. E ali por detrás falta a base, falta esse objetivo com maior amadurecimento, que é esse compromisso real pelo amor. Então, meus amigos, diante disso, nós vemos que o inovidável Herculano Pires, né, um grande espírita, ele comenta no livro Família e Espiritismo, a solidão do ser gera a busca do outro. Se quisermos compreender o amor divino, temos de partir do amor humano. Então nós almejamos, principalmente como espíritas, nessa grande evolução da nossa alma, de irmos para paragens superiores, mas nós precisamos vivenciar no dia a dia o amor humano. O amor humano é esse amor de esposo com esposa, com filho, com a família, né, com os amigos, é vivenciar no dia a dia cada desafio para o nosso sentimento. Então nós temos que viver essas experiências mesmo, de cada dia. A evolução não dá saltos. E outra questão, o casamento é indissolúvel? A gente vê lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo a consideração dos espíritos. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então, naqueles tempos, né, quando a mulher, principalmente se ela cometesse um adultério, a mulher era apedrejada. A mulher era morta, condenada mesmo. E o casamento, por ser indissolúvel, né, terminava assim, nessas tragédias. Então Moisés instituiu
dentro desse processo, né, uma certa permissão para que se devolvesse a esposa, caso a afeição já tivesse acabado, para evitar um mal maior. Mas, diante disso, nós vamos ver que Jesus, ele pega, quando ele aparece, né, entre nós, deixando o seu legado do Evangelho, lá em Mateus 19, ele coloca assim: por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Ou seja, Jesus aqui não está mandando, olha, você casou, você tem que morrer com aquela esposa, mesmo que vocês estejam se matando, mesmo que o ódio de um para com o outro prevaleça. Não, Jesus aqui está insistindo nas entrelinhas para que a gente tente, aposte no casamento, gaste todas as fichas, porque eu sempre comento com as pessoas, olha, viver infeliz é muito triste. E se nós fizemos da nossa parte tudo e temos a nossa consciência limpa e não conseguimos mais manter o casamento, dos males o menor. Está no nosso livre-arbítrio a separação. Então, nós não podemos ser inflexíveis e justamente com essa maior flexibilidade entender os motivos alheios, porque a gente é muito bom para analisar o outro, mas não analisamos a sinceridade do nosso coração. Às vezes, essas pessoas se mantêm no casamento mentindo para si mesmas, mantendo as aparências sociais sem viver uma união verdadeira na alma. Então, qual é o melhor nesse caso? Cabe a cada um analisar a sua situação. Mas Jesus aqui, ele está trazendo essa ideia de persistência. E quando a gente tomar essa decisão, é para a gente tomar com convicção, porque no relacionamento nós temos que saber o que é da nossa parte e o que é do outro. Se o outro não conseguir fazer a parte dele, eu estou no meu limite, cabe a mim também cuidar de mim mesmo. Mas nós sabemos que se nós conseguíssemos, né, chegar até o final desse compromisso das nossas vidas com o nosso parceiro, era ideal. Se a gente sente que tinha que estar casado mesmo, com certeza isso faz parte da nossa programação reencarnatória. E é uma felicidade, né? É um saldo positivo na nossa caminhada evolutiva. E lá no Evangelho, mais um pedacinho. É verdade que ele, né, Jesus, proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tendo em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Ou seja, é isso que eu acabei de falar. Moisés substituiu, né, uma coisa pela outra, porque antes de lapidar, antes de matar a mulher, que era direito da honra, ele colocou a questão, né, só em caso de adultério. E Jesus está falando, ó, mas se você desposa uma mulher que cometeu adultério, você também, o outro que casou com ela, também está cometendo adultério. Quer dizer, Jesus está preparando o coração para a insistência do amor. No Evangelho, às vezes diz assim, um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Ou seja, às vezes o casamento não vai bem, se mantém aquele casamento, né, só pro forma de aparências, e muitas vezes os cônjuges vão ter uma amante, um segundo lar. E isso para manter essa questão religiosa, das nossas crenças religiosas, que o casamento é indissolúvel. Mas nós estamos, nesse caso, faltando com a verdade, com a sinceridade no fundo do nosso coração. E existem situações até peculiares. Eu vou trazer para vocês hoje um filme que eu assisti ultimamente, que foi o Quatrilho, que tem a Glória Pires, a Patrícia Pilar, né? Então, eram dois casais.
Eles se casaram, tinham uma certa amizade e foram viver no sul, naquela época ali, ó, da década de 20, e eles estavam ali desbravando terras. E só que o marido de uma apaixonou pela mulher do outro e vice-versa. Para resumir, que o nosso tempo é curto, eles resolveram fugir. Ficaram sob o mesmo teto, né? Um esposo traído e a outra esposa traída. E eles ficaram por ali. O esposo traído disse para a mulher do outro: olha, nós dois juntos aqui, fomos abandonados, mas você precisa voltar para a casa do seu pai. Aí ela disse assim, ele falou: não fica bem nós aqui trabalhando juntos nessa terra, nossos esposo e esposas foram embora, mas nós não podemos ficar juntos, nós não somos casados. Ela falou: olha, eu não vou voltar para a casa dos meus pais, porque eu já investi tempo, já investi muito trabalho nessa terra, essa terra aqui também é minha, se eles forem embora, problema deles, mas eu fico e vou cuidar do que é meu. E eles ficaram por ali, gente. Só que o tempo foi passando, é lógico, né? As pessoas foram observando aquilo e num certo dia teve uma festa e uma das moças, ela veio, né, jogando um charme para esse marido abandonado lá, né, para o homem, e ele começou a se interessar, mas quando foi à noite? Nesse caso era a Glória Pires, nesse papel, ela chamou ele para uma conversa e falou: olha, eu vi na festa você se interessando por fulana. Se você está precisando de uma mulher, eu estou aqui. Então ela viu que aquele homem estava solitário, eles não estavam casados, dividindo o mesmo teto, mas ela se candidatou a ser mulher dele. O marido a abandonou e deixou um filhinho. Então eles estavam ali, eram dois abandonados. E eles se casaram, foi um casamento de almas. E ela ficou grávida de outro filho. Quando ela já estava no quarto filho, eles estavam vivendo uma situação horrorosa. Toda a região os discriminou. Toda a região, as pessoas passaram por eles, não conversavam mais, eles foram proibidos pelo padre de frequentar a igreja. Aí um dia ela, muito revoltada, cata os 4 filhos, vai para a igreja e ela discorre, ela faz um discurso, né, para eles e diz: olha, vocês estão me acusando de procurar reconstruir a minha vida? Eu fui abandonada pelo meu marido, né? Como fulano também, que eu não lembro o nome dele agora, foi abandonado pela própria esposa. Nós tínhamos uma criança junto de nós resolvemos reconstituir a nossa vida. E quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Vocês atiraram pedras em nós. Meu marido teve que se tornar mascate porque vocês boicotaram os negócios dele aqui. Mas nós não vamos desistir de ser felizes. Então ela fez um belo discurso que colocou todo mundo para pensar. E eu digo e coloco vocês para pensar. É justo? Naquela época, o padre chegou a dizer para ela, né, para os dois separadamente, chegou para ela e disse: olha, você não pode se casar mais, esse casamento é só uma vez. O padre chegou para ele e disse: olha, você não pode casar mais, casamento é só uma vez. Então, imagina naquela época. Então, eles estariam condenados a uma cadeia de solidão, de sofrimento. Deus não acusa ninguém, ele dá um livre-arbítrio e nós responderemos. Mas, se nesse caso, né, a escolha não foi deles, foram os cônjuges que os abandonaram, eles estavam condenados a serem infelizes? Então fica aí uma reflexão para cada um de vocês. E os pontos no casamento que a gente precisa também considerar. Antigamente os casamentos eram arranjados. E hoje a gente vê a gente vê que a sociedade evoluiu, que nós somos livres para escolher. Mas às vezes os jovens, antes mesmo de terem certeza dessa escolha, já dividem casa, cama, uma convivência atropelada, atropelando fases. Então eu gostaria de chamar para essa responsabilidade dentro do casamento. Ela começa com essa maturidade, com a certeza de que nós estamos assumindo verdadeiramente e queremos aquele compromisso para a nossa vida. Outro ponto, se separar, que continue o respeito um pelo outro, porque quantos casamentos depois da separação, né, os cônjuges viram inimigos um do outro, quando não partem para a alienação parental, pegam as crianças e fazem uma lavagem cerebral, falam, né, a mãe fala do pai para os filhos, ou vice-versa, e os filhos, gente, ele é o grande tesouro da família, é responsabilidade do pai e da mãe. Então, para a gente colocar a mão na nossa consciência com relação à questão da alienação parental, que aliás virou crime, né?
Nutrir o desejo de crescimento pessoal, ou seja, existem também casamentos doentios, onde um costuma dizer do outro: se fulano morrer, eu também morrerei. Não, nós deveremos fazer do casamento uma experiência de crescimento espiritual, um crescimento dessas duas almas. E, mais uma vez, casamento não é viver a vida do outro, é estar ao lado um do outro. E eu gostaria também de trazer uma outra abordagem, né? Quase finalizando a nossa conversa de hoje, o respeito pelos novos arranjos de família. Às vezes, nós levantamos bandeiras de uma falsa moralidade. Acusamos o outro e exigimos do outro coisas que nós não temos idoneidade espiritual e moral para isso. Então, dentro desses novos casamentos, novos arranjos familiares, que a gente, no mínimo, mantenha o respeito pelo outro. Se uma criança, por exemplo, está abandonada e um casal de homoafetivos resolver adotá-la e dar a ela o maior carinho, quem somos nós para acusar e condenar esse novo arranjo de família? Se aquela alma é acolhida e vai ser educada nos moldes do amor e do respeito, quem somos nós para condenar essa família que se formou? Que nós olhemos para a nossa família, que nós olhemos para as nossas necessidades de melhoria íntima, para a nossa própria moralidade, ética e amor cristão. E eu gostaria até de sugerir para vocês ter uma leitura de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Lá ele dá umas dicas muito legais, o nosso tempo é curto, né? Mas ele fala que dentro dos casamentos existem, cada um tem um tanquinho de afetividade que precisa ser enchido, né? Apesar de que ninguém consegue fazer o outro feliz. Nós é que abrimos o coração para a felicidade, construímos dentro de nós uma receptividade para o amor e para a felicidade. Mas, por exemplo, dentro do casamento, tem cônjuge, né? Um dos parceiros, né? Tem pessoas que precisam ser estimuladas com palavras de afirmação. Olha, você fez esse bolo para mim, que coisa deliciosa. Nossa, mas você é muito boa de cozinha. Eu adoro quando você faz isso. Outras prime pela qualidade do tempo. Então, por exemplo, às vezes os cônjuges estão juntos sob o mesmo teto, mas não trocam palavras, não conversam, não olham um no olhar do outro. E às vezes a pessoa só quer ter um pouquinho de conversa no dia, um pouquinho de atenção. Há uma troca energética e amorosa numa conversa. Então ela gosta de olho no olho. Existem outras que gostam de receber presentes. E a afetividade, ela é simbolizada numa simples florzinha que ela recebe ao longo do caminho, né? Que é o que o cônjuge traz para ela. E também que a esposa leve para o esposo ou vice-versa. Tem pessoas que se sentem amadas quando o outro se expressa servindo algum trabalho para ela. Isso chama formas de servir. Né? Nesse livro, a mulher, ela se sentia profundamente amada e enamorada pelo marido quando ele colocava a roupa na máquina para bater para ela, quando ele pegava a roupa no varal, ela renovava o sentimento amoroso, porque isso é da condição humana. Cada um vai entender o amor de uma forma, o carinho, o desvelo para com ela, né? E finalmente tem aqueles que se prendem no toque físico, e isso é verdade. Nós precisamos ainda de toque, de amor, de expressão do carinho e do amor que nós temos, né, para com o outro. Então que Jesus nos abençoe nessa jornada, desvendando os mistérios do nosso coração e nos lançando cada vez mais nesse caminho, né, do aprendizado do amor, até que um dia as nossas uniões sejam muito, mas muito espiritualizadas. Aí com certeza nós não estaremos mais neste mundo, né? Um grande abraço a todos a vocês. Fiquem em paz e muito amor no coração. Um beijo bem grande. Boa noite, meus irmãos. Como estamos? Vamos para a última parte, as vibrações, fluidificação da água e o passe à distância. Então vamos limpando a nossa mente de pensamentos negativos, de preocupações, vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre querido e vamos agradecer por estarmos reunidos em seu nome nesse momento. Mestre amado, nós vamos te rogar hoje pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar,
para que o Senhor sustente a nossa casa, os nossos trabalhadores, todos aqueles nossos irmãos que nos frequentam presencialmente e especialmente a todos esses irmãos que estão nos acompanhando virtualmente. Senhor Jesus, ilumina a todos. Ajuda esses nossos irmãos para que possam estar sempre com o coração cheio de luz. Mestre amado, nós vamos te rogar pelo nosso planeta Terra, esse planeta em ebulição, em transformação. Embora nós estejamos sempre pensando que as coisas estão ficando mais complexas, mais difíceis, na verdade, tudo está sendo limpo, tudo está sendo clareado para esse último momento de planeta de provas e expiação. Dentro de poucos anos, nosso planeta estará entrando numa nova era, uma era de luz, e se transformando pouco a pouco num planeta de regeneração. Então tenhamos muita fé, muita esperança, vamos tirar da nossa mente tudo aquilo que é negativo e vamos acompanhando essa transformação maravilhosa prometida por Jesus. Mestre querido, ilumina toda a humanidade, todos os nossos irmãos, todas as criaturas que o Pai criou, os animais, a natureza, todos os reinos, para que pouco a pouco tudo possa ir se transformando, para acompanhar essa transformação planetária. Não só a natureza, os minerais, mas também a humanidade, para que cada ser possa ir se transformando naquele ser que Jesus nos pediu para evoluir e acompanhar a transição do planeta. Mestre querido, nós te pedimos pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, te pedimos por todos aqueles que atravessaram o portal para a espiritualidade, que retornaram à pátria espiritual, para que lá também possam continuar a sua caminhada cheia de luz. Senhor, nós te rogamos nesse momento que o Senhor passe por todos os leitos de hospital, de UTI, nos lares onde existem irmãos em enfermidade, em recuperação, levando o teu ânimo, a luz que cada um necessita para continuar. Nós te pedimos por todos os nossos irmãos que estão com depressão, com tristeza, com melancolia, com desânimo em suas vidas, para que o Senhor renove as forças de cada um desses irmãos, para que tenham ânimo em continuar a sua caminhada. Mestre, vamos te pedir por todos os animais, pelos nossos pets, nossos animais de estimação, mas especialmente por aqueles que sofrem maus tratos, que estão nas ruas sem alimento, para que o Senhor ajude cada um desses animais. Mestre, renova a luz do nosso coração. Muitas vezes nós nos enfraquecemos diante das dificuldades, das provas, das expiações que temos que passar como aprendizado. E precisamos que o Senhor estenda sua mão, renovando a nossa energia, renovando a nossa vontade de melhorar, de evoluir. Então, precisamos sentir a tua intercessão em nossa vida neste momento. Nós contamos com isso, Senhor Jesus, e nós confiamos em Ti, nós confiamos a nossa vida ao Pai misericordioso. E sempre, sempre confiamos naquilo que o Senhor coloca para cada um de nós. Senhor, fluidifica a nossa água por meio da espiritualidade, para que nós possamos encontrar ali o alimento espiritual que necessitamos. Senhor Jesus, se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, nossos irmãos, nós sempre pedimos que cada um tenha muita fé, muita confiança
em Deus nosso Pai, tendo a certeza de que se passamos por momentos difíceis é para o nosso aprendizado. Então busquemos encontrar a resposta em cada sofrimento, em cada enfermidade, em cada dor que nós temos, seja física ou seja espiritual. Sempre existe um motivo, uma explicação. Não existe o acaso em nossa vida, porque Jesus e o Pai misericordioso jamais nos colocaria nesse planeta, nessa terra, nessa vida, sem um planejamento e sem uma explicação para tudo aquilo que nós passamos. Só que nesse momento, nós ainda não temos esse conhecimento. Um dia, nós saberemos de tudo com detalhes. Então, até lá, vamos confiar em Jesus. E naquele momento de maior dificuldade, vamos nos colocar em contato com Jesus por meio da oração e vamos entregar a nossa vida a esse Mestre maravilhoso. Tenham todos uma boa semana e que assim seja.